Com imagens exclusivas e bastidores, veja como foram os últimos 2 jogos da Seleção Brasileira, nossos quadros semanais e, claro, um jornal interativo. Quem escolhe o quê e quando vai ver é você. Vamos começar com um resumo dos 2 últimos jogos da Seleção Brasileira neste ano. Confira as imagens. O pessoal entrou muito bem, né? Fez diferença no jogo, né? Conseguiu ampliar bastante o placar aí. Feliz com as 2 vitórias. A equipe fechou o ano muito bem, todos de parabéns. Agora focar nos clubes e o ano que vem Copa do Mundo. Não é todo dia que um jogador marca 4 gols numa só partida, né? Agora imagina se forem todos de pênalti. Foi o que aconteceu com o Alex. Histórias de um Brasileirão. Foi no Brasileiro de 2003, a gente foi enfrentar o Bahia lá em Salvador. O Cruzeiro já era campeão brasileiro, tinha um time redondo e o Bahia lutava por uma dificuldade grande ali para escapar da degola de cair de divisão, né? O Bahia tinha que nos vencer e ainda torcer por vários outros resultados. E no jogo aconteceram 4 penalidades, né? Então eu consegui fazer 4 gols no primeiro tempo de uma partida, 4 gols de pênaltis. Eu acho que isso é uma peculiaridade, né? Não acontece todos os dias, ainda mais num jogo de Campeonato Brasileiro, onde realmente todos os jogos são bem nivelados. Piloto de Fórmula 1? Não, é do Robinho que estamos falando. Entenda isso melhor no Contos da Bola com Patrícia Lopes. Olha, já são mais de 15 anos de cobertura com Seleção Brasileira e antes da Al Jazeera Esporte eu também trabalhei como correspondente na CNN em espanhol. Só que eu fazia notícias naquela época e raramente assim eu tinha que ir muito para a seleção, mas 2 ocasiões foram muito engraçadas. A primeira foi uma entrevista exclusiva que eu tinha conseguido com o Ronaldinho Gaúcho e quando ele começou a falar eu falei, não, por favor, tem que ser em espanhol. Então o Ronaldinho fez tudo em espanhol, foi super simpático. E aí eu lembro que tinha uma pessoa do lado que perguntava assim, que estava junto comigo, que era de outra TV, e ela perguntava sempre, mas por que ele ri tanto? Aí o Ronaldinho falou, é porque eu tenho um dente para fora, assim. Então eu tô rindo do Ronaldinho Gaúcho, não é porque eu quero, é por causa do meu dente. E a outra também, história interessante, que eu estava pela CNN, tinha uma outra amiga minha pela NBC, Telemundo, e a entrevista exclusiva a gente estava alternando, ela foi primeiro na frente para fazer uma entrevista com o Robinho, que agora foi convocado aqui novamente pela seleção. Só que nessa época o Robinho era a seleção pré-olímpica, era super badalado no Brasil, a dupla Robinho, de
Diego, pelo Santos. E aí ela chamava o Robinho o tempo inteiro de Rubinho. Aí, Rubinho, o que você acha? Rubinho, ela achava, na verdade, que ela estava falando com o Rubinho do automobilismo. Ela confundia os nomes. E aí eu cutucava ela, até que teve uma hora que a gente teve que parar a entrevista, que não parava de rir, nem o Robinho, não o Rubinho. E ela, e começou a gargalhada e ficou isso, Rubinho. Luizão foi pentacampeão mundial, marcou gols com a camisa da seleção brasileira e é o homenageado da vez no Memórias da CBF. Estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Na cidade coreana de Ulsan, o placar mostrava 1-1 entre Brasil e Turquia, em uma partida para lá de difícil. Eis que surge Luizão. Ele recebe a bola no ataque, invade a área e consegue um pênalti. Rivaldo cobra, e o Brasil começa a caminhada rumo ao penta com uma vitória por 2-1 sobre a Turquia. Muito importante para a confiança do time comandado por Luiz Felipe Scolari. O desfecho a gente já sabe. Porém, a participação de Luizão naquele Mundial começou antes. Na partida em que o Brasil garantiu a sua classificação para o Mundial, no 3-0 sobre a Venezuela, Luizão marcou 2 vezes em São Luís. E a comemoração foi dupla para Luizão naquele dia, pois em 16 de novembro de 2001 ele ainda comemorava 26 anos. Luiz Carlos Bombonato Goulart foi um dos principais atacantes brasileiros nas 2 últimas décadas. Os seus primeiros passos no futebol profissional foram dados no Guarani, de Campinas. Os principais títulos de Luizão com o clube são 2 Taças Libertadores da América, uma com São Paulo e outra com Vasco, o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes da FIFA, com o Corinthians, e uma Copa do Brasil com o Flamengo, o seu clube de coração. Até hoje, ele é o brasileiro com mais gols na Libertadores da América. Ao todo, são 29 tentos. Com passagens marcantes por quase todos os lugares por onde passou, como Deportivo La Coruña, Palmeiras e Botafogo, Luizão se aposentou em 2010. Luizão está na história do futebol brasileiro e merece homenagem da CBF TV. Portas abertas para a Sala de Troféus da CBF. Que taça é essa? Com Antônio Napoleão. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, vamos falar hoje sobre 2 peças do nosso acervo que vêm do confronto com o nosso co-irmão Portugal. Em 1962, às vésperas da Copa do Mundo, durante o período de treinamento, o Brasil realizou um amistoso no Pacaembu contra Portugal, quando venceu por 2-1, e outro no Maracanã, quando venceu por 1-0 com um gol de Pelé. Posteriormente, fomos nos encontrar na Copa do Mundo de 66 e o resultado não foi muito agradável para nós. Nós fomos derrotados por 3-1 e o Brasil, pela segunda vez, foi eliminado na primeira fase da Copa, já que na primeira vez ele havia sido eliminado na Copa do Mundo de 1934. Tá chegando no final, são 17 regras do futebol. Hoje vamos apresentar a número 13, a regra do jogo. Regra 13. Esta regra que define o que é tiro livre direto e o que é tiro livre indireto. Quando um lance faltoso não é válido um gol diretamente. É na regra 13. Nosso canal do YouTube já era para você ter assinado faz tempo, hein? Nossas redes sociais também estão todas aqui embaixo. E eu fico por aqui. Até a próxima semana. Valeu!